Meus caros irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo, Jesus seja conosco. Nós desejamos-vos sinceramente saúde e alegria. Bendita a doutrina espírita que nos consola, que nos ampara, que nos esclarece, que nos ilumina e que nos conduz a caminho de Jesus. Bendita a doutrina espírita. O tema que nós trouxemos para expor agora tem o seguinte título: o que é o Espiritismo e quais são alguns dos seus princípios fundamentais. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Quem escreveu isso foi o Allan Kardec, no livro Iniciação Espírita, no preâmbulo. Revisão, apresentação e notas do professor J. Herculano Pires, melhor tradutor das obras de Kardec. E o que é ciência? Segundo os dicionários, ciência é o conhecimento exato e racional de coisa determinada. Conhecimento significa saber, instrução, perícia. Pois é, a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Isso consta no livro dos Espíritos, na introdução, Espiritismo e Espiritualismo, Allan Kardec. Em seguida, Herculano Pires, na contracapa do livro Iniciação Espírita, diz o seguinte, abre aspas, Espiritismo quer dizer sabedoria dos espíritos superiores. É a ciência do espírito que se desdobra em filosofia e religião. Sabedoria, segundo os dicionários, grande soma de conhecimentos, erudição, saber, ciência. Portanto, na doutrina espírita ou no espiritismo, não existe alto espiritismo, baixo espiritismo, espiritismo de mesa branca, despachos espíritas, encostos, trabalhos espíritas, entre aspas, nem espiritismo cristão e tampouco espiritismo kardecista. Allan Kardec nos deixou o espiritismo ou a doutrina dos espíritos, não deixou o kardecismo, a doutrina não era dele. J. Herculano Pires, que nasceu em Avaré, no estado de São Paulo, em 1914 e desencarnou em São Paulo em 1979, formou-se filósofo com o objetivo de possuir a autoridade de penetrar nas essências filosóficas do espiritismo. Herculano foi o maior intérprete da filosofia espírita. A importância de sua pesquisa na doutrina equipara-se apenas a de Leon Denis. Foi o melhor método que mediu Kardec, disse Emmanuel a seu respeito. Seus livros são produções recentes e merecem a dedicada pesquisa dos filósofos, espíritas ou não. Nós tiramos essa frase da fonte a Revista Espírita, Universo Espírita, número 7, de março de 2003. Vimos o que é o espiritismo, agora vamos saber o que é o espiritualismo. Espiritualismo é uma doutrina filosófica que tem por base a existência da alma e de Deus. Tendência para a vida espiritual. Isso segundo o Dicionário Melhoramento da Língua Portuguesa. A doutrina que considera o espírito como manifestação real, superior e anterior à matéria. Segundo o Dicionário UAIS da Língua Portuguesa. O que nós encontramos, além do espiritismo, é o sincretismo religioso. Sincretismo em sociologia significa fusão de dois ou mais elementos culturais antagônicos num só elemento, continuando, porém, perceptíveis alguns sinais de suas origens. No Dicionário Melhoramento da Língua Portuguesa. E também fusão de doutrinas ou elementos culturais diversos, segundo o Dicionário OAIS da Língua Portuguesa. Antagônico, adjetivo que significa contrário, oposto, incompatível. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec
que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se, e quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. A anotação assertiva é feita por Emmanuel no livro Seara dos Médiuns, Dever Espírita, Federação Espírita Brasileira, 1961. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico, e o livro dos Espíritos a do mundo moderno. J. Herculano Pires, no livro dos Espíritos, Introdução, Livraria Allan Kardec Editora, ano de 1975. Que significa conceptual? Relativo à concepção, ponto de vista, opinião, segundo o Dicionário Melhoramento da Língua Portuguesa. Teoria, percepção, noção, segundo o Wise. Conceito, ideia, juízo, segundo o Dicionário de Cândido Jucá Filho. Moisés nos deixou o moiseísmo ou mosaísmo. Cristo nos deixou o cristianismo. Kardec não nos deixou o kardecismo nem o kardequismo. Kardec nos deixou o espiritismo ou a doutrina dos espíritos. Kardec foi o codificador do espiritismo. Codificar significa reduzir a código, reunir em código. Código significa compilação de leis ou regulamentos, segundo o Dicionário Melhoramento da Língua Portuguesa. Doutrina. O que é doutrina? Conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político ou filosófico. Isso está no livro Iniciação Espírita, na página 196, nota da editora. Para que veio o Espiritismo, se já tínhamos duas religiões cristãs? O Espiritismo veio para consolar, para amparar e para esclarecer. O Espiritismo não veio para os que estão satisfeitos em sua crença ou descrença, mas para os que não estão e procuram algo mais. Quem disse isso, quem escreveu, foi Allan Kardec, segundo Herculano Pires, no livro O Céu e o Inferno, capítulo 2, a preocupação com a morte, lá no item 7, item 4, nota 7, Livraria Allan Kardec Editora, de 1973. Apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, três aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso, qual desses aspectos é o maior? Resposta de Emmanuel: podemos tomar o Espiritismo simbolizado deste modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Fecha aspas. Essa afirmativa, essa assertiva de Emmanuel consta no livro O Consolador, de autoria do Espírito Humano, psicografia de Chico Xavier, no item Definição, página 19, Federação Espírita Brasileira, ano 1940. O livro dos Espíritos contém em si toda a doutrina, mas nem todos os princípios do Espiritismo estão nele suficientemente desenvolvidos. A codificação é progressiva. Vemos o aspecto científico desenvolver-se no livro dos Médiuns em A Gênese, o aspecto religioso em O Evangelho segundo o Espiritismo e O Céu e o Inferno. Fonte: O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 11, nota do tradutor J. Herculano Pires.
Nós tivemos falando que ao início da palestra, o tema era o que é o Espiritismo e quais são alguns dos seus princípios fundamentais. Vimos até agora o que é o Espiritismo. Um dos princípios fundamentais da doutrina espírita ou Espiritismo: unicidade de Deus. Para o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, só há um Deus. Kardec perguntou aos Espíritos: o que é Deus? E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Está no livro dos Espíritos, é a pergunta número 1. Jesus. Quem é Jesus para o Espiritismo? Kardec fez a pergunta número 625 do livro dos Espíritos, da seguinte forma, abre aspas: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Fecha aspas. Os Espíritos responderam: vede Jesus. Kardec escreveu o seguinte comentário em seguida: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que se pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas vibrações. Fiquem com Jesus.